agora silencia aí o mudo. Se precisar fazer alguma intervenção na aula, só é falar, tá? Fala, professor, rapidinho. E aí faz a sua intervenção, tira a sua dúvida e a gente vai seguindo. Bem, então a gente está indo para a nossa terceira aula de física. Vamos aí prosseguindo para o final da unidade onde a gente fala de cinemática. E hoje a gente vai falar desse tópico aí, equações do movimento, velocidade e aceleração média e a aceleração instantânea. Muito dessa aula vocês já viram no ensino médio, ou têm um pouco de noção por vocês já terem visto pelo menos uma fórmula de velocidade média, ΔS sobre ΔT. Senão vocês não teriam conseguido passar no vestibular, feito um Enem, quem fez Enem precisa desse conhecimento básico. A gente começa pela posição de um ponto material. A gente já sabe, já entende de vetores e já sabe que a gente precisa do plano cartesiano para a gente estudar vetores, né? Porque o vetor ele é na forma analítica e também na forma algébrica. Quando a gente vai falar da posição de um ponto material, a gente também utiliza o plano cartesiano. Por quê? Porque o deslocamento ele é uma grandeza vetorial. Então, como vocês estão vendo desse ponto aqui, ó, do ponto D, que é 0, 0. Professor, licença aí. Pode Não falar. estou conseguindo visualizar o slide, não. Mais alguém não está conseguindo visualizar o slide ou só o Valdir? O meu aqui tá na primeira página. Tá, beleza. Deixa eu verificar se é uma questão de internet aqui. Deixa eu fechar aqui a todas essas. E agora? Estão conseguindo assistir? Não. Não tô, aqui continua a mesma coisa, não consegui visualizar, não. Vou sair para ver. Aqui está no plano também, está no terceiro aí, terceiro slide. Vou abrir de novo o PowerPoint. Só por desencargo de consciência. Mas às vezes é a conexão de vocês. E agora, tá mudando aí, tranquilo? O Valdir que tava... Apareceu. Pronto, beleza. Então, a gente está aí no plano cartesiano, certo? Eixo X, eixo Y. E como eu falei para vocês, partindo do ponto D para o ponto B, a gente faz um deslocamento. A gente não faz um deslocamento do ponto D para o ponto B. A gente está deslocando um determinado valor. Se eu pedisse, isso aí já utilizando vetores, tá? Vamos ver. Não precisa não precisa dar o resultado. Eu só quero que você diga como você faria para dizer essa informação. Se eu estou indo de D para B, qual seria o deslocamento aqui? De D para B. Como você acharia esse deslocamento? Dá para achar? Alguém sabe responder? Como é que eu calcularia o tamanho desse vetor aqui, deslocamento de D para B? Eu teria que fazer o quê? Aplicar que técnica? Como é que eu calcularia? Seria a trigonometria? Isso.
Calcula aí, Pitágoras. quanto é Pitágoras aí. Né? Você ia pegar, você tem daqui para cá, que é o vetor que você quer calcular o tamanho, mas você sabe o tamanho desses daqui, né? Que é 6, e você sabe o tamanho desse daqui, que é 5. Então, você tem um triângulo aqui, aqui e aqui. Você tem um triângulo retângulo. Então, você poderia calcular o deslocamento aqui tranquilo por Pitágoras, foi o que a gente fez na aula passada. Então, quando a gente tem que identificar um ponto, a gente tem que fazer uso do plano cartesiano também, certo? Porque esse ponto ele vai ter coordenadas em x e em y, como estão mostradas aqui, tá? Ponto A, a coordenada é menos 5 e 3. Ponto B, a coordenada é 6 e 5. Ponto C, a coordenada é 4 e 5 e menos 3,5. E ponto D, a coordenada é 0, 0. Então, eu posso aqui fazer vários vetores de deslocamento, né? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E todos esses vetores eu conseguiria determinar direção, módulo, direção e sentido, certo? Opa. Trajetória e espaço. Por enquanto, a gente está falando de movimentos retilíneos, de trajetórias retilíneas, né? Até agora a gente não fez nenhuma trajetória curva, um paraboloide ou um movimento oscilatório, a gente ainda não falou nada disso. Até o momento, a gente só está falando de trajetórias retilíneas. Tanto que o movimento retilíneo uniforme, MRU, e o movimento retilíneo uniformemente variável são as nossas próximas aulas, semana que vem. Então, essa trajetória é justamente da onde até onde, certo? Aquele determinado ponto material ele vai, certo? Então, quando a gente fala que essa trajetória ela é em linha reta, você pegou aqui, saiu da sua casa, foi para um ponto de ônibus totalmente em linha reta, a gente fala que esse movimento é retilíneo. E a gente sabe que toda essa trajetória ela precisa ter um sentido e uma orientação. Se você saiu da sua casa e foi para o ponto de ônibus, você seguiu um sentido e foi numa orientação, certo? Então, vai ter que ter essa informação. E, obviamente, que o módulo, se você for calcular o módulo, você vai estar falando aí do seu deslocamento, certo? Então, não tem por onde a gente errar, né? A gente só precisa entender que, quando eu estou falando de trajetória, a gente está falando de que ponto, até que ponto você vai, né? Qual o sentido e a direção. E, obviamente, a gente pode falar aqui logo de início sobre o que é o referencial inercial. O que é esse referencial inercial? A gente já sabe que no plano cartesiano nosso referencial é a origem, né? 0, 0 e o eixo x positivo, o eixo y positivo. A gente falou isso na aula. A gente tem uma palavra, que é essa palavra chamada inércia, que alguns de vocês já tiveram contato e lembram, outros não. Mas ela significa o quê? Um movimento inercial significa que ou o móvel está em repouso, ou o móvel está em movimento uniforme. Ou seja, a velocidade dele não varia. Então, se a gente tem o exemplo do trem, eu vou perguntar para vocês. Vocês estão dentro de um trem, aí pegou de um metrô, aí pegou o metrô de Salvador e está passando pelas estações. Aí cada estação que você passa, você observa, né? O trem tem basicamente uma velocidade uniforme, né? Uma velocidade constante. E todo ponto, toda estação, você fica observando, né? Pessoas. A minha pergunta é, o trem ele tem uma velocidade média, geralmente, de 60 km por hora. O metrô, né? 60 km por hora. Varia de 60 a 70 km por hora. A minha pergunta é, a sua velocidade em relação ao trem, quanto é? E a sua velocidade em relação à pessoa que está fora do trem, quanto é? Vocês saberiam me dizer? Primeiro, qual é a sua velocidade em relação a uma pessoa ou qualquer coisa que esteja fora do trem? Alguém quer falar? Zero. Em relação a alguém que está fora, é a mesma velocidade do metrô, né, professor? E em relação ao metrô, é zero. Perfeito, acertou, gabaritou. Muito bem. Exatamente isso daí. Então, você está em repouso em relação ao trem. É tanto que você está parado ali, correto?
e em relação à pessoa que está fora, você está na velocidade do trem. Então, percebe que tudo depende de um ponto referencial? Se o seu ponto referencial é o trem, sua velocidade é quanto? 0. Mas a sua velocidade pode mudar se ela estiver sendo relacionada a quem está do lado de fora. Então, isso aí é que a gente chama de velocidade relativa. A gente vai entrar mais forte isso aí lá mais na frente, tá bom? Então, quando a gente fala de inércia, é quando você está parado, sua velocidade é 0, então você está na inércia, ou quando você está numa velocidade constante, certo? Não vai variar sua velocidade em função do tempo, ou seja, não tem aceleração, tá bom? Então, é exatamente isso daí. E quando a gente fala dessa questão de velocidade e relativa, está relacionado a algum ponto material que você está colocando como seu referencial. Daí a gente tem a primeira entidade física que se estuda, né, que é o espaço. Lembre-se que a gente tem as 4 dimensões, né? Espaço que compõe as dimensões x, y e z, né? E a gente tem a dimensão do tempo. Então, a gente tem espaço... Oi? Oi? Não estou conseguindo te ouvir. O slide está aparecendo. Para mim não tá, não. Para mim também não. Para mim também não. Não está aparecendo ou não tá visualizando? Não está passando? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. não está aparecendo o slide. Ixi, peraí. Tá tendo algum problema no Teams. Como eu dou muitas aulas... Teams... Não aparece para ninguém, não. Não, eu já vi aqui que ele fechou sozinho. Parou em que slide, galera? Fala aí para mim, por favor. Eu lembro que estava no 5. Não tem problema, não. Acredito que agora tenha voltado. Minha internet está normal, internet muito boa aqui. A questão é esse Teams que não. Voltou. O Teams não é uma plataforma. Não apareceu. Para mim aqui não voltou ainda, não. É porque da internet. Ele saiu daqui, o Teams fechou, porque também eu fico indo para aceitar as pessoas, mas eu já botei aqui para não precisar voltar para aceitar. Entendeu? Pronto, aqui a maioria deve estar vendo aí. Estão enxergando aí? Ok, página 6. Aqui tá Agora aparecendo. sim. Esse Teams é uma coisa. Oh, meu Deus. Então, a gente está A falando do mídia espaço. continua da mesma forma, não estou conseguindo visualizar, não. Mas aí é um problema na sua internet mesmo, cara. Quando saiu o slide foi porque eu fui aceitar uma pessoa e aí fechou aqui. Mas agora as pessoas vão poder entrar normal se estiver entrando pelo link. Não vou precisar mais aceitar. Então, a gente tem o espaço, que é a primeira entidade física que a gente estuda, da física. Então, ele vai ter uma equação horária, que a gente chama. Tá? E a unidade vai ser o metro, que a gente vai utilizar no SI, no Sistema Internacional. Bom, então, vai ser representado pela letra S, né, de espaço, de space, né? E ele vai ser relacionado com o tempo. E vocês vão ver daqui a pouco que quando você varia o espaço em relação ao tempo, você vai ter a velocidade, que é a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Daí a gente tem um deslocamento. A gente aprende o que é espaço. Professor, espaço é uma grandeza? Não, ele é uma entidade física, tá? O deslocamento, que é a grandeza, que ele vai ter uma magnitude. Porque o espaço ele vai ser relacionado a um valor num determinado instante, certo? Agora, deslocamento, ele vai ter uma intensidade. E você vai poder dizer que naquele determinado momento o espaço é 10 metros. Mas aí você tem um deslocamento. Oi? Alguém falou alguma coisa? Professor, Tô te ouvindo. você ia concluir uma frase aí, eu não sei se cortou, mas assim, o ΔS seria o espaço em si, 10 metros, e a grandeza, você disse que era o quê? Vou repetir, tá? Tudo de novo.
o espaço, certo? Ele é um valor posicional instantâneo. É em que localização do espaço você está. Deu para entender? Ele não é uma grandeza propriamente dita. A grandeza é o deslocamento. Que a grandeza eu posso medir, fazer a direção e dar o sentido. O espaço é simplesmente uma informação referencial. Então, quando você fala bem assim, em que localização do espaço você está? Ah, estou a 10 metros. 10 metros de onde? Entendeu? Então, o espaço, ele é relacionado ao tempo. E a gente vai ver isso daqui a pouco na fórmula. Deslocamento, que a gente viu na aula passada, é considerada a grandeza vetorial e representado pela simbologia ΔS. O delta, que é a simbologia grega utilizada para variação, e S, que está dizendo que é o espaço. Então, deslocamento é um espaço que você estava final menos o espaço que estava inicial. É quanto você deslocou, certo? Então, a gente tem um deslocamento, que é uma grandeza vetorial, como está aqui, ó, explicando para vocês, de A para B, sendo que isso daqui eu estou dizendo quem é o meu referencial de sinal, estou dizendo que para a direita é positivo. Então, de A para B, como é que eu vou calcular o meu deslocamento? O módulo do meu deslocamento é determinar em que espaço é esse daqui, aí vamos supor que seja 10 metros, e ele partiu da origem, 0 metros, então você vai fazer 10 menos 0. Então, ΔS vai ser igual a posição final, 10. Posição inicial, 0. 10 menos 0, o deslocamento vai ser 10 metros, certo? Então, o deslocamento, ele pode ser, o espaço, ele pode ser, como eu falei para vocês, positivo, negativo, 0, porque é daquele determinado instante em que espaço você está. Aqui, você tem um deslocamento, por exemplo, ó, de C para D. Se aqui fosse os mesmos 10 metros, e aqui fosse 0, né? Você ia pegar final menos inicial. Nesse caso aqui, o meu final é o D. Então, você pegaria 0, que é o final, menos 10, certo? Só que como você está contrário ao deslocamento, você faria menos 10. Aí ficaria mais 10. Ou você diria só simplesmente que o seu deslocamento, que é a grandeza vetorial, é D com chapéuzinho, né? Menos 10i, que foi o que a gente aprendeu lá em vetores. Então, a gente vai aprender mais na frente como representar isso em todas as vezes, como a gente fez de forma esmagadora lá em vetores. Né? Naquele quadrozinho 10i, como é que a gente representa? Se está para o lado esquerdo, então o sinal é negativo. Então, representa deslocamento, né? É igual a menos 10i, porque aí eu já estou dizendo qual é esse deslocamento. Mas a gente já sabe que o módulo vai ser sempre positivo, não é, gente? O módulo é sempre o tamanho do meu vetor. Se aqui for de 0 para 10, o módulo vai ser 10. Se aqui for de 10 para 0, o meu módulo também vai ser 10. O que vai mudar, a única coisa aqui é o sentido do meu deslocamento, do meu vetor. Aí eu vou ter um vetor que vai ser deslocamento igual a menos 10i no caso, e o outro deslocamento igual a mais 10i. Certo? A única coisa que muda é isso. E isso aí vocês costumeiramente vão fazer de forma de cabeça, né? Com muitas coisas na matemática mais simples, mais básica, né? Equação horária do movimento. A equação horária do movimento, como eu falei para vocês, vale repetir, é uma equação que se relaciona com o tempo. Como vocês podem ver aqui, ó, S igual a F de t. Então, esse S igual a F de t está dizendo o quê? Que eu posso entender o espaço como uma função que se relaciona com o tempo. E a gente sabe, o tempo ele sempre está passando, né? Sempre está passando. Ele não é algo que você consegue parar ou voltar. Então, numa corrida de atletismo de 100 metros, você pode pegar o cronômetro ali, né? E você mesmo criar uma função horária da posição para aquele determinado atleta. Baseando-se de onde ele está partindo, se ele estiver partindo da origem, se ele estiver partindo do zero, então qual é a posição inicial dele? 0. Se você determinar qual é a velocidade média dele, você já vai saber, ele está indo a uma velocidade de tanto. Em que tempo ele vai estar em um determinado espaço? Aí você vai usar aquela equação que a gente vai aprender na aula 4, que é S igual a SO mais VT, que é quando você sabe quem é SO, que é a posição inicial, quando você sabe quem é V, que é a velocidade, e aí você vai determinar o tempo. Você que vai dizer, em 5 segundos ele vai estar em que posição, certo?
Então, é isso, é só para vocês entenderem que o espaço ele vai se relacionar com o tempo, assim como a velocidade também vai se relacionar com o tempo. Então, eu coloquei esses dois exemplos aí, né, para vocês verem uma aplicação simples, bem simples mesmo. A seguir, temos duas equações do movimento de objetos que podem ser aproximados por pontos materiais. Encontre a posição das partículas nos instantes 0, 1 e 5 segundos. Então, é para substituir, para pegar esse 0, que é o tempo, e substituir aqui. Não tem as funções que a gente aprende do primeiro grau? No cálculo, vocês não estão aprendendo função do primeiro grau, do segundo grau. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Ó. Isso aqui é y, isso aqui é o meu coeficiente linear, que é b, isso aqui é o meu coeficiente angular, que é a, e isso aqui é x. Então, isso aqui nada mais é do que uma função do primeiro grau. E aqui embaixo a gente vai ter uma função do segundo grau, né? Porque desse 2 aqui, elevado. Aqui é o meu coeficiente A, e os coeficientes B e C são iguais a 0. Por isso que eles não estão representados aqui, correto? Então, nesse caso, eu fiz as substituições aqui, ó. Se eu pego aqui no lugar de T e substituo por 0, isso aqui vai zerar, e minha posição vai indicar 8. Ou seja, o que eu estou falando? Em termos matemáticos está representado aqui, né? Mas em termos léxicos, né? Falando, explicando. Eu estou dizendo que no instante zero, ou seja, no momento que se inicia a contagem do meu cronômetro, no zero aqui, a posição dele é 8. Ou seja, em trocando por meus, eu estou dizendo que a posição inicial desse ponto material que está se deslocando de acordo com essa função aqui, a posição inicial dele é 8 metros. Então, ele parte da posição 8 metros. Então, já me disse que ele não parte da origem das posições, né? Senão, isso aqui seria 0. Então, a gente tem, substituindo 1 segundo, aqui em T, você vai ter 3 vezes 1, como está aqui, né? Vai ser 3 mais 8, 11 metros. Então, quando eu olho no meu cronômetro, passou 1 segundo, eu vou estar na marcação de 11 metros. Tá? Vamos supor que eu seja o ponto material. Eu vou estar na marcação de 11 metros. Aí, vamos para 5 segundos. Se eu substituir 5 segundos aqui, 3 vezes 5 vai dar 15. 15 mais 8, 23. Então, no instante 5 segundos, eu vou estar na marcação de 23 metros. Certo? Então, o que vocês conseguem? Vocês conseguem inferir alguma coisa? Tem como repetir, professor, por favor? Quando eu substituo 5 aqui no lugar do T, fica 3 vezes 5, 15. 15 mais 8, 23. Tá aqui, ó. Tá do lado. Só é ver. Eu só fiz uma substituição de valor numérico. Nada mais do que isso. Substituir 0, 1 e 5 nos lugares de T. 8, 11 e 23 são as posições. Vocês conseguem inferir alguma coisa disso daqui? A mais? Alguma coisa Isso a mais? quer dizer que a cada segundo ele anda 3 metros, né? Boa. Você jogou duro. Então, a cada segundo ele anda 3 metros. Perfeito. Isso é bom porque você acabou de me dizer qual é a velocidade do cara. Você acabou de falar, ó, isso estou dizendo, era exatamente o que eu queria que alguém falasse, que a cada segundo ele anda 3 metros. Então, qual é a velocidade dele? Qual é a velocidade dele? 3 metros por segundo. 3 metros. Perfeito. 3 metros por segundo. Muito bem, jogaram duro. Exatamente isso aí. Isso daqui vocês vão ver na próxima aula, que exatamente essa fórmula, que é S igual a SO mais VT, diz que aqui é onde fica a nossa querida velocidade, né? E aqui é onde fica a nossa querida posição inicial. Então, vocês, antes de saberem de fórmula e gravar fórmula, vocês já estão... Eu quero isso, né? Tomara que eu consiga. Vocês já estão começando a processar o raciocínio de vocês. Gravar fórmula não é raciocinar. Gravar fórmula é você pegar um atalho e pegar atalho a gente não quer. A gente quer expandir nossa capacidade de raciocínio. Não é isso? Então, na B aí, a mesma coisa. Você fazendo a substituição, você vai ter 3 vezes 0. Aqui vai estar elevado ao quadrado também, né? Mas nem precisava. 3 vezes 0 elevado ao quadrado vai dar 0. Nessa equação aqui, horária da posição, no instante 0, a minha posição inicial é 0, tá? Então, quando falar de posição inicial, o que é a posição inicial? É a posição em que o ponto material está quando o cronômetro está zerado. Costumo falar assim, né? Porque eu imagino sempre que a gente vai estar
Eu gosto de fazer essa analogia de você com o cronômetro na mão, estudando algum tipo de móvel se movimentando, certo? Algum tipo de ponto material se movimentando. Então, quando está zerado, quando você ainda não clicou ou está na iminência de clicar, aí você vê e marca a posição dele está tal. Se tiver na posição 0, na escalazinha lá, beleza. Aí você substitui o 1, ficou 1 ao quadrado, que dá 1 vezes 3, 3 metros. E depois você substituiu por 5, aí ficou 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 3, 75 metros. Nesse caso aí, vocês conseguem determinar a velocidade? Sim ou não e por quê? Porque no primeiro vocês conseguiram. Eu acredito que não, porque assim, no primeiro exemplo era uma ligação direta. E aqui você já tem uma potência sobre o tempo. Mais ou menos, mas está indo bem. Você quis dizer que ali você tem uma relação linear, porque é uma função do primeiro grau, também chamada de função linear ou função afim, né? Então aqui a velocidade ela é constante. Então esse 3 metros por segundo ele vai ser constante até o infinito aqui, a não ser que eu mude alguma coisa faça alguma coisa. Mas se eu não fizer nada, até o infinito aqui na projeção do tempo vai ser 3 metros por segundo a velocidade. O que não acontece aqui, porque aqui é uma função do segundo grau. E a função do segundo grau, ela é usada para modelar o movimento uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, é um movimento que a velocidade varia. Então aqui você não vai ter como dizer qual é a velocidade, mas você tem como dizer o quê? Quem é a aceleração. A aceleração você consegue dizer, que é a taxa que você aquilo que vem do torque do carro que faz que você quando você pisa o acelerador, que faz a sua velocidade variar. Então, nesse caso aqui, você consegue encontrar a aceleração. Tá bom? Se você quiser encontrar a velocidade média, aqui você vai acabar errando, porque essa função aqui é do segundo grau. Então, muita gente pode pensar, eu posso pegar aqui 75, 0 e encontrar a velocidade média. Não, você pode encontrar a velocidade dele num determinado instante. Mas a velocidade média, sabendo que você tem uma aceleração aqui, que lá na frente vocês vão ver que aqui é 1,5 aceleração, 1,5 metros por segundo ao quadrado, você pode achar essa aceleração, mas a velocidade você teria que aplicar outros tipos de fórmula que só lá na frente a gente vai ver. Eu só estou jogando lá na frente, pegando algumas coisas de lá na frente, trazendo para cá, só para trabalhar o raciocínio de vocês. Vou estar sempre fazendo isso daqui, porque esse exercício era bobo. Era só para substituir e você entender a questão da posição, que a posição ela está mudando em função do tempo. Tá? A posição ela está mudando em função do tempo. Nada mais do que isso. Tá? Bem, aí a gente vai para a velocidade. A gente falou um pouquinho de velocidade. E se a gente quiser entender a velocidade de forma conceitual, a gente pode falar que a velocidade é a taxa de variação do espaço em função do tempo. Que é o que vocês acabaram de falar lá. Você falou, olha, a cada 3 metros, não, a cada segundo eu ando 3 metros, não é isso? Então, um metro, ou um segundo, 3 metros. 2 segundos, 6 metros, né? 3 segundos, 9 metros. E essa relação linear, ela vai se perpetuar, né? Porque é constante. Então, isso é uma taxa, não é uma taxa? Não é a mesma coisa de você falar aí, qual é a vazão desse tubo aí? O tubo ele vai estar vazando ali de acordo com uma taxa, que é não sei quantos litros por segundo, ou não sei quantos metros cúbicos por segundo. Então, é uma taxa. Não à toa que vazão é uma velocidade, tá? É um tipo de velocidade, só que é uma velocidade que você está calculando em 3 dimensões, certo? É uma vazão, é metro cúbico por segundo. Aqui a gente está falando de metro por segundo, é uma velocidade linear. Assim como vocês vão ver lá na frente que você vai ter rádio por segundo, né? Que é uma velocidade angular, mas isso aí é assunto para lá para frente, quando vocês estiverem estudando movimento circular. Aí vocês vão voltar e vai lembrar que tem uma velocidade linear e uma velocidade angular. Então a gente já sabe. A gente tem um móvel e para ele sair da posição inicial dele e mudar essa posição dele, ele precisa de uma velocidade. Ele vai ter que ter uma velocidade, senão ele não se movimenta. Tá? Então vamos gravar não, jamais gravar. Vamos entender que a gente
descobre a velocidade quando a gente mede a taxa de variação da posição com o tempo. Beleza? Então, se a gente mudar rapidamente essa taxa de variação, significa que a velocidade é maior. Então, eu mudei rapidamente. Vou dar um exemplo. Você foi de... Em 1 segundo ali, você estava conseguindo andar 3 metros. Não é isso? Mas teve um outro objeto que em 1 segundo conseguiu andar 2 metros. O mais veloz é, obviamente, o que conseguiu andar uma maior quantidade de metros no menor espaço de tempo. É a mesma coisa dos carros. 2 carros. Você marcou de sair com o pessoal, aí você pegou o mesmo trajeto, tá? Só que você chegou primeiro do que o outro. Você não teve nenhum impedimento, nem nada. Significa que você foi com uma velocidade maior do que a dele, porque você percorreu em menor tempo uma mesma quantidade de quilômetros. Então, uma velocidade é justamente isso, certo? É a relação, quão rápido você varia a sua posição em relação ao tempo, vai ser maior. Quanto maior for a sua variação, mais intensa, mais rápida for a sua variação da velocidade, ou da posição em relação ao tempo, maior vai ser a sua velocidade. Tá bom? E aí está a expressão, né? Falamos conceitualmente o que é velocidade média, aí está a expressão da velocidade média. Simples e fácil de entender. Velocidade média, ela está relacionada à posição final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o inicial, né? Que é nada mais do que ΔS sobre ΔT. Aí tem explicando o que é cada coisa, né? Já falei. Variação do espaço sobre a variação do tempo é a velocidade média. Só existe a velocidade média, professor? Não, tem a velocidade instantânea também. A velocidade média vamos lá, vamos fazer uma outra analogia. Você foi daqui para a Feira de Santana, pegou o seu carro e precisou fazer um trabalho lá, viajou a trabalho. Aí você fez lá, vamos supor que sejam 100 quilômetros, né? E nesses 100 quilômetros que você fez em 30 minutos. Qual é a velocidade que você desempenhou? Fez 100 quilômetros em 30 minutos. Seria uma média de 200 km por hora? 200 km por hora. Porque significaria que em 200 km você faria em 1 hora. Então, 200 km por hora você foi. Tá? Tava limpa aí a paralela, e você foi a 200 km por hora. A paralela não, a BR, e aí você pegou, foi embora e BR não, a BA. E aí chegou a 200 km por hora. Então, você fez você foi a 200 km por hora, por isso que você fez esses 100 km em 30 minutos. Então, você fez aqui, ó, a velocidade média. Mas a minha pergunta é, se em todo o percurso você foi com essa velocidade? Em todo o percurso de Salvador à feira, você foi com essa velocidade de 200 km por hora? Não. Não, né? Não. Não tem como. Em algum momento você estava a 210, depois você foi para 150, depois você foi para 220, depois você foi para 180. E em cada pedaço desse percurso, que a gente chama de espaço, em cada espaço, você estava com uma determinada velocidade. E quando você faz a média disso aí tudo, você chega ao resultado final. Por isso que a gente diz que é uma média, velocidade média. Mas quando você sair, vamos supor que você saiu e chegou ali perto de um posto lá, naquele primeiro posto, e naquele ponto ali, que fosse 30 quilômetros, no 30º quilômetro, você estava a 100 por hora, certo? Então, a sua velocidade instantânea naquele tempo é 100 por hora. Tá bom? Naquele que o tempo deveria ser o que? Sei lá, no tempo 8 minutos. No tempo 8 minutos, sua velocidade instantânea, olha o nome, instantâneo vem de tempo, viu? Instantânea, que é naquele exato instante, instantânea significa naquele exato instante, era uma determinada velocidade. E essa velocidade instantânea que eu estou falando para vocês... Oi. Diga. Só vou estar cortando aqui para mim, para mais alguém aí. Tá um pouco mesmo. Cortando?
Tá um pouquinho. Deve ser Para mim aqui tá tranquilo. Então, aí, o que eu tô falando é porque de vez em quando eu bebo uma água aqui, pode ser isso também, gente, porque vida de professor é complicada, ainda sou coordenador, tem que atender, então chega essa hora de sexta-feira ainda, o peão tá cansado, já tá ali no limite do limite. Então, às vezes eu pego ali uma paradinha, pego uma água, certo? Mas vão informando aí se tiver alguma instabilidade. Vamos nessa. Então, a gente tem aí a velocidade média, como eu falei, mas também temos a velocidade instantânea, que é assunto para outra aula. Aqui a gente só vai entender o que é, que eu já expliquei, mas a gente vai formular, dizer a fórmula só no MRU-V e no MRU, que é o assunto da próxima aula. Então, é exatamente isso que eu estou falando. É um cálculo que estuda o processo conhecido como limite. Você poderá tomar o limite de velocidade, como ΔT tendendo a zero, obtendo a velocidade instantânea. Estudará também como fazer derivadas e saber obter a velocidade instantânea, calculando a derivada da posição. Tudo isso a gente vai tangenciar quando a gente estiver falando de as equações horárias da velocidade, da posição e da aceleração. A gente vai falar, por enquanto, vocês só fiquem com o conceito que eu passei para vocês. É aquela velocidade naquele determinado instante. Aí está mais um exemplo, tá? Esse exemplo aí, mesma coisa do outro. Vamos tentar tirar o máximo possível de informações dele. Tem uma partícula parte do repouso e começa a se movimentar. A posição dela é dada pela equação S igual a 12 vezes t ao quadrado menos 2t ao cubo. Determine a posição inicial, S0 da partícula, quando t igual a 0. A posição da partícula quando t igual a 4 segundos. A velocidade média da partícula entre t igual a 0 e t igual a 4 segundos. Então, no início, ele quer a posição inicial da partícula, ou seja, e ele ainda bota aqui, ó, entre parênteses, quando t igual a 0. Então, só é você pegar o 0, substituir aqui no t e aqui no t. Então, a posição inicial, obviamente, né, como vocês podem ver aqui, vai ser 0. Substituindo 12 vezes 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0 ao cubo, você vai ter 0 metros. AB, a posição da partícula quando t igual a 4 segundos, vai fazer a mesma coisa, substituição. A gente só está fazendo substituição. 4 elevado ao quadrado, 4 elevado ao cubo. E faz essa operação matemática aqui, como eu fiz aqui embaixo. Certo? S igual a 12 vezes 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 ao cubo, igual a 192 menos 198, que vai dar 64 metros. Ou seja, no tempo 4 segundos, essa partícula ela vai estar na posição 64. Velocidade média. A velocidade média, a gente já sabe que é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Variação do espaço, você precisa calcular primeiro, substituir primeiro os tempos que foram dados, para você entender aonde estava. Esse tempo igual a 0 a gente já calculou. Esse tempo igual a 4 a gente já calculou. Então, só a gente fazer a variação entre eles dois. Então, isso aqui vai ser o meu S inicial, isso aqui vai ser o meu S final, certo? Isso aqui vai ser meu tempo inicial, isso aqui vai ser meu tempo final. Aí eu vou voltar lá, lembrar da minha fórmula de velocidade, que tem 4 itens: S final, S inicial, T final e T inicial, que são esses 4 itens que estão aqui no exemplo. S inicial, 0. S final, 64. T inicial, 0. T final, 4. E aí eu substituo. S final menos S inicial, T final menos T inicial, vai dar 64, que é o S final, menos 0, que é o S inicial, dividido por T final, que é 4, T inicial, que é 0. E aí você vai ficar com 64 dividido por 4, que dá 16 metros por segundo. Tem dúvida nisso daí? Ou posso seguir? Vamos avante. Se vocês quisessem calcular, nesse caso aí, né? A gente sabe que essa posição aí, ela está elevada ao quadrado e ao cubo, né? É uma partícula. Então, nesses casos, como eu já falei para vocês, não tem como a gente calcular a velocidade média, porque a velocidade ela está variando de acordo com uma aceleração, certo? Então, você não vai ter uma velocidade média, porque a velocidade ela vai estar variando
Então, a não ser que você calcule todas as velocidades e faça uma integral, que a gente ainda não viu. Aí tem como a gente fazer. Mas eu vou ensinar para vocês, tá bom? Quando a gente estiver falando sobre isso aí. Como a gente calcular uma velocidade média de uma variação quando a gente tem aceleração. Não tem problema. A gente faz também. Aceleração. Assim como a velocidade é entendida como a taxa de variação do espaço em relação ao tempo, a aceleração é entendida como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, é quão rápido você varia a sua velocidade. E isso é fácil de entender, né? Porque quando você tem um carro mais potente e menos potente, tem até aquela métrica, né? Pô, esse carro vai de 0 a 100 em 5 segundos. Então, ele tem uma aceleração, e a aceleração está relacionada a torque, né? O pessoal de mecânica aí vai estudar bastante isso daí de torque, é o que é o poder rotativo, né? Então, se um carro vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos, vocês seriam capazes de calcular a aceleração deles? Teria como? Vocês imaginam alguma forma possível, com o que vocês têm de conhecimento hoje? Se você fala que um carro vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos, dá para calcular qual é a aceleração com essas duas informações? 3, na verdade, né? Velocidade inicial, que é 0, velocidade final, que é 100 km por hora, e o tempo, né? Tempo final, que é 0, e o tempo inicial, que é 0, e tempo final, que é 5 segundos. Tem como? Tem. Tem, né? Porque é justamente isso, a taxa de aceleração, ou a taxa da variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então, variou de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer aí que vocês já aprenderam na primeira aula da gente? Quem lembra? O que a gente tem que fazer aí para resolver? Porque eu estou falando que ele vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Temos que transformar o quilômetro por hora em metros por segundo. Muito bem, isso aí. Tem que lembrar, muito bem, tem que lembrar do que a gente está vindo aprendendo, a gente tem que carregar esse conhecimento junto, porque eu sempre vou estar perguntando. Só isso. Então eu tenho que transformar 100 km por hora em metros por segundo. Dá quanto? Dá 100 dividido por 3,6. 27,77. 27,77, né? Aí, a aproximação a gente também aprendeu? Aprendemos a aproximação, pessoal? 27,80, né? A gente vai aproximar aí uma casa decimal e vai ficar 8, né? 27,8. 27,8, muito bem. Então, 27,8 seria a minha velocidade em metros por segundo. Se eu dividir esse 27,8 por 5, dá quanto? 0,54. Pronto. Então, qual é a minha aceleração aí? Qual é a aceleração desse carro aí? 0,5. Não, tem uma coisa errada, peraí. 27. Oh, desculpa, não, eu calculei errado. Já tá. 27, eu botei a vírgula aqui. 5,56. 5,5. Pronto, agora tá certo. 5,5 metros por segundo quadrado seria a aceleração desse carro aí que a gente chama aceleração de partida. Então, ele pisando, ele ia entregar esse torque de 5,5 metros por segundo ao quadrado. Lá na frente, vocês também vão aprender a relacionar torque com aceleração, certo? Que é muito interessante. Vocês vão ter o pessoal de mecânica pega mecânica geral e pega motores a combustão e pega mais umas outras duas matérias aí relacionadas a torque. Então, é fácil, gente. É mais fácil a gente aprender as disciplinas dessa forma, inferindo as coisas, entendendo, fazendo analogias, indo com calma no conceito, para não só jogar fórmula, que aí o aluno não vai entender nada, cara. Ele vai até fazer na prática, né? Mas ele não vai abrir a mente que isso tem ligação com isso, que isso daqui pode ser relacionado a isso.
que, na verdade, as conexões que você faz dentro do seu cérebro com os conceitos que você aprende é o que formaliza o seu conhecimento final. Vai por mim. Então, a aceleração é exatamente isso, é a variação da velocidade em relação ao tempo. Uma coisa importante sobre aceleração, né, e sobre velocidade também, duas coisas importantes. A gente vai ver no finalzinho um quadro, mas é até importante já falar para vocês. Tanto a velocidade quanto a aceleração, elas podem ser negativas, tá? Normal, uma grandeza vetorial, ela pode ser negativa por causa do sinal, né, do sentido, a gente já sabe disso. E quando é que a gente sabe que uma aceleração ela é positiva ou quando ela é negativa? É simples. A aceleração positiva é quando você está acelerando, então, quando você está acelerando um carro, essa força está na mesma direção que o movimento. A aceleração negativa, ela vai ser quando você está freando, porque você está desacelerando o carro, ou seja, você está tirando velocidade. Então, quando você imprime velocidade no carro, ou seja, você sai de uma velocidade menor e vai para uma maior, sua aceleração ela é positiva. E quando você sai de uma velocidade maior para uma menor, que é quando você está fazendo a frenagem, você tem uma desaceleração, você tem uma aceleração negativa. Vocês conseguem entender isso tranquilo, né? E velocidade é a mesma coisa. Você vai ter positiva quando você estiver indo em direção ao eixo positivo que a gente determinou da posição, né? Que é o eixo x positivo para a direita. E a velocidade vai ser negativa quando você estiver indo para o eixo x negativo, que é para a esquerda, certo? Então, é bem tranquilo essa questão de sentido de velocidade e aceleração. É importante falar por conta dela ser um vetor e a gente tem que dizer sobre ela módulo, direção e sentido. A direção vai depender do ângulo que ela forma com o eixo que a gente escolheu de referência. Tem dois nomes que a gente fala, né? Daqui a pouco a gente vai ver, que é quando o movimento é acelerado e quando o movimento é retardado. Né? Isso vai depender movimento acelerado e retardado, vai depender do sentido da minha velocidade. Se minha velocidade ela é positiva ou negativa, vai depender disso daí. Então, a gente tem aí a aceleração média. A aceleração média, ela vai ser dada muito parecida com a fórmula da velocidade média. Só que aqui em cima, né, no nosso numerador, a gente vai ter VF menos VI, ao invés de SF menos SI. Tá? Porque vai estar demonstrando que a variação da velocidade em função do tempo. No final das contas, a ΔV sobre ΔT, que a gente acabou de fazer mentalmente e descobrimos a aceleração de um carro de luxo aí, né, que vai de 0 a 100 km em 5 segundos. Dúvidas até aí? Eu posso seguir? Tranquilo, né? Então, isso que eu falei para vocês, vocês têm que gravar ou entender. Fica a escolha de vocês. Eu sempre falo para entender, né? Então, isso tem no livro lá, mas eu vou passar aqui para vocês, ó. A gente sabe que velocidade e aceleração elas vão ter sinais positivos e negativos. Só que a gente pode classificar um movimento de um objeto de acordo com essas 4 classificações aqui. O objeto ele pode ser a natureza. Quando eu perguntar assim numa prova, ó, determine a natureza do movimento. Aí você vai dizer se a natureza é movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Mas se eu perguntar, determine a característica do movimento, ele pode ser progressivo ou acelerado, progressivo retardado, retrógrado e retardado, retrógrado e acelerado. Tá? A parte daqui, ó, que são essas expressões da esquerda, estão relacionadas à velocidade. E a parte daqui da direita está relacionada à aceleração. Quando é que a gente sabe? Olhar para os sinais. Sinais iguais, tá vendo? Positivo e positivo, negativo e negativo, eu vou ter sempre movimento acelerado. Isso em relação à aceleração. Então, se o positivo, positivo, negativo, negativo, o movimento vai ser acelerado, porque eles estão no mesmo sentido. Se for diferente, significa que um está indo para um lado, outro está puxando para o outro. Eles não são forças, não são coisas contrárias, não são vetores. Se eu tenho um vetor indo para um lado, para um sentido, e outro vetor indo para um outro sentido, eu vou ter, né, aquela briga de cabo de guerra, então isso aí vai ser retardado, né? Eu vou estar diminuindo a velocidade de qualquer forma. Então, quando eles estão no mesmo sentido, eu vou ter aceleração. Quando estão em sentidos contrários,
eu vou ter um movimento retardado. Aí você analisa agora a parte de ser progressivo ou retrógrado, que é mais fácil. É só olhar para a velocidade. Só olha para a velocidade. Perceba que quando a velocidade é positiva, ele é o quê? Progressivo. Quando a velocidade é negativa, ele é o quê? Retrógrado. Então, dizer se ele é acelerado e retardado depende da relação entre os sinais de velocidade e aceleração. Mas, se eu quero dizer se ele é progressivo ou retrógrado, eu só preciso analisar o sinal da velocidade. Beleza? Então, aqui, ó, mais com mais, você vai ter mais, né? Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, faz o joguinho de sinal como se você estivesse multiplicando. E você tem o modo da velocidade aumenta, nesse caso, e o modo da velocidade também aumenta. A aceleração, ela está entregando energia para aquele corpo e ele está aumentando a sua velocidade e, consequentemente, aumentando a sua energia cinética, né? Que depende que é uma parte do assunto que a gente vai estudar na unidade 3 e depende da unidade 2, na verdade. 2 ou 3? Não, 3. E depende da velocidade, a energia cinética, certo? Então, são essas relações aí, progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado e retrógrado acelerado. Pode falar. Você pode dar um exemplo de um movimento progressivo e retardado? Sempre que você tiver uma velocidade indo, um carro indo, essa questão de velocidade, gente, é sempre em relação ao que você disse que é positivo, tá? Vamos supor, você está indo daqui para... eu moro no Imbuí, eu estou pegando a paralela, que é praticamente uma reta, estou indo para Lauro de Freitas, certo? Eu parti com uma velocidade inicial de 80 km por hora, mas eu fui diminuindo essa velocidade, até chegar em 10 km por hora. Então, eu saí de uma velocidade maior, fui para a velocidade menor, certo? Tá me acompanhando? Então, fui de uma velocidade maior para uma velocidade menor. Se a minha velocidade ela diminuiu, a minha aceleração ela é positiva ou negativa? Negativa. Diminuiu é negativo. Perfeito. Então, eu estou indo no meu sentido positivo, que eu disse do meu referencial posicional do espaço, que eu estou dizendo que daqui para o Imbuí, para Lauro de Freitas, ainda tem isso, é muito importante você perguntou, para a gente fixar logo isso. É você quem diz. Como é que eu moro aqui no Imbuí, eu vou para Lauro de Freitas, eu estou dizendo que daqui para lá é o sentido positivo. E de lá para cá é o meu sentido negativo. Então, enquanto eu estou indo de lá para cá, a minha velocidade vai ser positiva, certo? Porque eu vou estar no deslocamento positivo. Mas quando eu vier de lá para cá, eu vou ter um movimento retrógrado, porque eu vou estar vindo contrário ao que eu disse que era o referencial posicional positivo, certo? Então, como eu estou indo de lá... Professor? Oi? E quando se mantém a constância, ainda assim, em uma aceleração contínua, ainda assim é mais, né? Ou tem alguma coisa diferente quando é constante? Boa pergunta também. Primeiro, isso daí só para finalizar. Então, estou indo daqui para lá, certo? Do Imbuí para Lauro de Freitas, mas eu estou indo diminuindo minha velocidade. Então, eu estou indo positivo, meu movimento é progressivo em relação à velocidade, né? Que progressivo é em relação à velocidade. Então, eu estou indo positivo na velocidade, logo meu movimento é progressivo. Só que eu estou sendo retardado, certo? É progressivo, retardado nesse caso. Porque meu modo de velocidade, como está aqui, está diminuindo. Eu saí de uma maior e estou indo na menor. No seu caso, você perguntou agora, se você vai com uma velocidade constante, você conseguiu botar ali um piloto automático, vamos supor que você tenha esse tipo de tecnologia no seu carro. Você travou ali em 80 km por hora, que é a velocidade permitida aqui. Aí você vai ter que ficar com aquela 80 por hora. Você sabe que até quem tem esses carros nem pisa no acelerador. Ou seja, daí você já tira, que você vai ter uma aceleração nula. A sua aceleração vai ser zero. Você só vai ter um movimento progressivo. Não vai ter nem acelerado nem retardado, porque a aceleração não vai existir. Entendi. Agora, professor, me tira outra dúvida. Nesse aí, tecido do menos é menos e mais, tá? Menos e mais é menos. Então, é retrógrafo e retardado. Se eu tô em menos, ou seja, eu tô andando a 10, 15 km por hora. Aí depois eu vou para mais, eu subo para 30, 40, 50, 60. Se eu tô acelerando, ainda assim termina sendo retardado? Como assim? Não. Vai outra pergunta boa. Vai do recorte da análise que você está fazendo.
o recorte da análise que você está fazendo é daqui do Imbuí para a sua posição A, é daqui do Imbuí, a posição B é lá em Lauro de Freitas. Então, se eu sair daqui de 80, por mais que eu tenha variado para 100, 50, 10, 11, 12, depois subir para 80 de novo, mas cheguei lá em 10, então significa que você diminuiu de 80 para 10. Entendeu? Ah, Então por é exemplo, sempre considerando a inicial em relação à final. Isso. Aí é você Isso- que vai dizer na sua análise. entendi. Acho que entendi. Não, Tipo, acho- dessa forma que você me explicou, eu entendi como se houvesse, por exemplo, 3 pontos, A, B e C, em que o A eu comecei com 10 km por hora, aí no B eu cheguei tipo 80 na paralela, aí quando eu cheguei lá na linha verde, aí eu fui parar na minha casa, parei com 15. É isso mais ou menos que você for? Isso, aí Eu- vamos pegar esse exemplo que você falou aí. Não foi o que eu falei, mas vamos pegar esse exemplo. Você foi com 10, chegou a 80 e depois parou em 15, não é isso? Isso. O seu inicial, a sua velocidade inicial foi 10 e você chegou lá com 15. Qual é a sua aceleração média? Você vai ter que, obviamente, saber o tempo. Você vai fazer 15 menos 10, né? E vai pegar e vai determinar o tempo que você fez, porque tudo depende do tempo também. Entendeu? Entendi. Porque assim, sabe o que pode acontecer? Você saiu com 10, fez 80, tal, fez vários valores lá, mas chegou com 15. Mas você fez num tempo excelente. Significa que entre esse 10 e 15 você estava 100, 120, 130, entendeu? Vai depender do tempo. O tempo vai dizer muito sobre a magnitude da sua aceleração. Entendi. E aí é o que você estava comentando, que a gente está estudando o movimento retilíneo uniforme. Nesse caso que a gente está falando, se está variando a velocidade, ele não é retilíneo uniforme, ele é variado, né? Ele está retilíneo uniformemente variado. E é que a gente tem o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Por que esse uniformemente variado? Eu vou lembrar para vocês aqui. Porque vai variar a velocidade, mas de forma uniforme. Entendeu? A velocidade, ela vai ter um gráfico que é uma função do primeiro grau. Tem essas coisinhas pequenas. Então, você tem um movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade é constante, ela é um valor e não muda, certo? E tem um movimento retilíneo uniformemente variado, que a velocidade varia, mas varia de uma forma linear, entendeu? Ela varia, ela é uma função do primeiro grau. Tem tudo isso aí. Belezinha? Então, essa última questão aqui, para a gente fechar, o movimento de uma partícula é definido pela equação horária dos espaços. A velocidade média entre os instantes T1, 0 e T2 segundos é a mesma questão. Ele te dá a função aqui da equação horária da posição, correto? Só fechar aqui. Ele te dá aqui a função, beleza? 3t ao quadrado menos 12 vezes t mais 4. E ele pede a velocidade média entre os instantes T1 e T2. Nesse caso aqui, você vai fazer o valor da velocidade média normal, analisando, né, posição final e posição inicial, tempo final e tempo inicial, certo? Uma coisa importante de vocês notarem é que lá na frente, na próxima aula, na sexta, vocês vão olhar aqui, ó, para esse tipo de função e vocês já vão dizer na cara que tipo de movimento é. Na próxima aula, eu vou treinar vocês para isso, para vocês olharem para a função e já determinar qual é a natureza do movimento, se é MRU ou MRUV, certo? E mais, eu vou treinar vocês para só olhando para cá, para isso daqui, vocês já determinarem também quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial, quem é a aceleração, entendeu? Só olhando para aqui. Então, aqui é simplesmente você determinar qual é o valor do espaço quando é 0 e o valor do espaço quando o tempo é 2. Substituindo isso daí, né, no lugar aqui de t ao quadrado, se botar 0, vai ficar 3 vezes 0, vai dar 0, 12 vezes 0 vai dar 0, vai sobrar 4. Então, sua posição inicial é 4, tá vendo? Aí você já vai começar a perceber, pô, professor, eu estou percebendo que sempre esse termo, né, que não tem a variável, né, ele é minha posição inicial. Vocês concordam comigo ou não?
sempre esse termo aqui, ó, ele não tem a variável, que é a variável t. Então, significa que ele é a minha posição inicial. E a velocidade média, você acha substituindo aqui deu 4, aqui dá 2, você substituiu, vai dar 8. Então, sua posição, menos 8, desculpa, quando você substitui 2 aqui. Quando você substitui aqui, deu menos 8. Deu menos 8, então ele é a sua posição final e a sua posição inicial é 4. Aí você joga na fórmula, que a gente já sabe. S final menos S inicial, dividido por T final menos T inicial. S final, menos 8. S inicial, menos 4. T final, 2. T inicial, 0. Né? Todas as informações que você pegou. Vai ficar menos 12 dividido por 2, que dá menos 6 metros por segundo. Isso significa dizer o quê? Significa dizer uma coisa importante. A sua velocidade, seu movimento, se aqui é negativo, né? Se a velocidade é negativa, seu movimento, ele é retrógrado. Seu movimento, ele aqui está mostrando para mim que ele é retrógrado. Ele é menos 6 metros por segundo. Tudo bem? Para a nossa aula de hoje é isso aí, galera. Hoje a gente vai terminar mais cedo e na próxima semana o bicho vai pegar um pouquinho, porque a gente vai relacionar tudo que a gente está vendo aí. A gente vai pegar gráfico, vai ver equações, como sair de uma equação e ir para um gráfico, como sair do gráfico e ir para a equação. Professor, Beleza, o senhor não professor. vai passar atividade não é? Não. As atividades... E as atividades do Faça Valer a Pena é para entregar até dia 18, certo? Isso. Só, Ok. só dessa sessão que a gente fez aqui, tá? Então, Até... no caso, a do dia 18, o senhor não é para... O senhor não vai passar ou não vai ter, no caso? Não, vamos lá. A do dia 18, vocês não vão ter tempo hábil de fazer e me entregar, né? Dia 18 é sexta, não é isso? Isso. Então, faça valer a pena dessas aulas que eu já dei, né? O que é o mais óbvio, né? O mais coerente. Então, faça valer a pena. E como eu já falei, dentro das aulas, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de algo que você não conseguiu, vocês podem falar, trazer já a dúvida, manda para mim no celular aqui, e eu explico para a turma, oriento vocês a como fazer, que às vezes é uma besteirinha, porque os exercícios agora são simplesmente fáceis. Depois vai ficar um pouquinho mais complexo. Eu confesso que eu fiquei batendo a cabeça na terceira questão do primeiro, que deu aquele lá do 3.33, algo assim. Ah, mas ali eu já sei. Não foi uma questão de... ali quebra a cabeça mesmo. Por que quebra a cabeça? Eu fiquei horrorizada. É na primeira aula? É na primeira ou na segunda aula? Professor, foi na primeira aula, a terceira questão. Tá. Pode falar aí. Pode falar aí. As aulas ficam gravadas onde? Eu tô mandando as aulas para vocês. Não mandei não ainda para esse grupo? Acho que eu mandei. Ah, beleza. Você vai upar ela hoje? Essa aula? Cara, assim, deixa eu explicar para vocês, tá? Porque às vezes... beleza. Esse processo de upar, como eu tô fazendo por fora, porque tem que estar com problema no ar e vocês sabem disso tudo, isso tá gerando uma carga de trabalho muito grande, porque você tem que baixar a aula, subir essa aula no YouTube, que demora para baixar, demora para subir, demora mais ainda, e você gerar um link e depois mandar para vocês, certo? Então, como eu já falei, por enquanto que o assunto tá bem tranquilo de pegar, a galera que tá vindo ver a aula, beleza. Quem não tá vindo vai esperar um pouco aí até a minha carga de trabalho de início de semestre de coordenação e de professor também, porque o problema é no AVA. Eu tô fazendo uma coisa, vamos dizer assim, paralela para não prejudicar vocês, né? Que não tá tendo acesso, gastando uma carga horária a mais, que não sou pago para isso, mas eu vou mandar assim que possível. Eu pensei que eu já tinha mandado essas aulas para todos os grupos, mas se eu não mandei para vocês, eu mando, não tem problema, certo? Agora, outra coisa, as aulas são iguais, eu dou 3 turmas, então estou mandando as mesmas aulas. Se vocês quiserem esperar para eu mandar as aulas da aula mesmo, aí vocês aguardam mais um pouquinho aí, até eu ter um diazinho assim para eu organizar, e aí eu mando, tá? Para vocês. Que às vezes tem uma dúvida, alguma coisa que você tira ali, que você mesmo tirou, você quer revisitar, pode ser, porque assim, a aula gravada é justamente para o aluno que não pôde ir ou entrou depois, né? Então ele não fez nenhuma dúvida, não perguntou nada, porque ele nem participou da aula. Mas qualquer coisa que vocês tiverem de dificuldade, vocês falam.
Essa questão que você perguntou aqui foi essa... Foi a Entendi. do... É que eu não quero falar o resultado, mas é que tinha um 3,33. Seção 1.1, atividade 3, número 3. Você sabe dizer o que você não entendeu? Você consegue dizer? Olha, professor, é porque assim, eu tenho muita complicação com conversão. Eu aprendi mais fácil vetores do que conversão. E eu tive muita dificuldade na hora de dividir nas divisões, de converter mesmo. Foi essa a minha dúvida. Não foi nem a anotação científica, foi extremamente a divisão. E como encaixar um com o outro. Eu quebrei muita cabeça nisso aí. Entendi, já sei. Porque... Pode falar aí. Meu problema foi com a questão, tipo, eu fui ver, né, uma aula sobre isso e eu vi que tinha uma questão parecida com essa e dava -3 e a minha deu elevada a -5. Só deu elevada a -5. E aí, isso aí eu não entendi o porquê. É assim, essa questão, ela é meio complicada porque você tem que ter uma perícia boa na parte de notação científica, tá? Eu vou fazer ela novamente aqui. Vou fazer aqui, já que a gente terminou mais cedo. A gente faz juntos aqui. Eu consegui responder, entendeu? Mas foi com muita dificuldade. Vago, né? Ficou meio vago, né? Não foi nem por causa da notação científica, foi a conversão em si. É essa 3 aqui, deixa eu... Por que não projetou? Ah, tá. Aqui. Apareceu aí? É essa daqui? Isso. Tá, vamos lá. Vamos fazer ela novamente. Sabendo que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, calcule o tempo em milissegundos que a luz leva para percorrer uma distância de 1 km. Beleza, se ele quer o tempo, né? A gente já sabe que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, não é isso? Então a gente pode botar assim, ó. A gente já pode, se a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, a gente já pode dizer que tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Isso está claro para a gente. O que eu só fiz é inverter ali, jogar uma das variáveis para um lado e depois puxar a outra. Então, tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Para achar esse tempo, eu tenho uma coisa simples, que é transformar de quilômetros para metros, porque está em metros por segundo, não é isso? E dividir. Então, foi o que eu fiz. De bola. Distância dá 1.000 metros, dividido pela velocidade, que é 3 vezes 10 a oitava. Você vai dividir isso daqui. Aí, essa parte aqui que vocês podem se complicar um pouquinho. Vamos bem devagar aqui, ó. Quais são as formas que você tem para resolver essa questão? Vamos supor que você esteja numa prova, né? Você tem vocês têm calculadora aí? Vanessa? Eu fiz meio na calculadora e fiz meio no dedo mesmo. Tipo, então, se você fizer na calculadora, você vai receber o resultado de boa. Mas mesmo assim, no final, por conta desses milissegundos, você pode ainda se complicar. Então, sem a calculadora, a gente resolve por notação científica. Então, na notação científica, vocês não entenderem, vocês falam. Eu sei que isso aqui é um 3, né? Eu ensinei para vocês que na notação científica, ou a gente bota... O 10 se transforma, tipo, fica 8 zeros atrás do 3. Isso. Beleza, aí o que você falou? Você poderia ter respondido assim, ó. Assim, né? Poderia ter colocado assim, ó. O 3 e botar 8 zeros. Que ficaria mais fácil. Isso aqui é resolver sem notação científica, né?
1, 2, Foi 3, extremamente 4, o que eu 5, fiz. 6, 7, 8. Você poderia resolver assim, não é isso? Aí, se você quisesse fazer o que a gente chama de racionalização, você podia tirar 1, 2, 3 daqui, 1, 2, 3 daqui, né? Aí ficaria assim, 1 sobre, tirando esses 3 aqui, ficaria 5 zeros. Ficaria 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você poderia resolver isso daí. 1 dividido. Eu fiz o contrário. 1 dividido por 3,00000 dá quanto? Vai dar 0, Dá 0,0003. não é? Mas isso aqui é o quê? 0,0003 segundos. Para que eu diga que ele virou um milissegundo, eu tenho que pensar, pô, eu vou transformar de segundo para milissegundo. O que eu tenho que fazer? Essa parte aqui, para mim, que pode rachar a cuca de vocês. Daqui para cá, tá tranquilo. Ó, sem notação científica. Às vezes você tem medo da notação científica. 1000, botou aqui direitinho como você fez, beleza. Chegou em 0,0003 segundos. E aí? Como que você sai disso daí para milissegundos? Essa que é a dificuldade. Aí você vem aqui e faz aqui, ó, milissegundos. 1 milissegundo, você tem que fazer assim, ó. Se você não tem a facilidade de fazer de vez na cabeça, você vai para a regra de 3. Vou te perguntar, 1 milissegundo vale quanto? 1 milissegundo vale quanto? 0,001, na verdade. É isso? Isso. Em notação científica, 10 a menos 3 segundos, né? Porque mili é 10 a menos 3, não é isso? Eu quero que vocês falem, aprendam Positivo. Milissegundo é isso aí. Então... Professor? Oi. Boa noite. Professor, Porque é o seguinte, eu acabei de chegar na aula Deu agora. letra C. Peraí, gente. Vamos lá, calma. É porque eu acabei de chegar na aula agora, eu perdi muita coisa. Perdeu, a gente já terminou, a gente está resolvendo só questões. Isso da aula passada, né? Isso. A gente está pegando as questões que a galera não está conseguindo resolver, não faça valer a pena, eu tô dando um help aí. Entendi. Deixa eu falar. Qual foi o tema da aula de hoje? Equações horárias, velocidade e aceleração. Se você quiser, vai estar tudo lá no grupo, pô. Você olha lá depois. É porque daqui pra frente de noite eu vou começar a fazer autoescola, então vai ser uma correria. Eu não gosto de ver aula gravada. Eu gosto de interagir com o pessoal. Não, é bom mesmo.